Olá, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Ou, se você estiver assistindo essa aula depois, boa tarde, boa noite, sabe Deus o horário que você resolveu de assistir essa aula, mas se estiver ao vivo, muito melhor. A nossa aula de hoje, História do Brasil, nós vamos falar sobre o segundo reinado no Brasil. O segundo reinado é um período que vai de 1840 até 1889, é um longo reinado, o reinado do Pedro II, e talvez uma das grandes questões que começa nessa aula é, primeira, por que um reinado tão longo? Afinal, né, o reinado do Pedro I foi curto e interrompido. Aliás, a nossa história política é uma história de instabilidade, o que nos provoca, né, o que nos faz pensar sobre o que significa, né, esse contexto histórico tão tradicional, né, esse contexto histórico tão duradouro como foi esse período. Antes de a gente avançar, só lembrando a vocês, né, que o link desta aula é sempre o mesmo, né? Todas as nossas aulas nós usamos o mesmo link. Eu vou aqui compartilhar lá no grupo do WhatsApp, porque o pessoal está me pedindo aqui. Vamos ver se já aparece aí. E aí o pessoal já usa e vai entrando, beleza? Muito bem. Vamos então para a nossa aula. Pois é, né? A Rainha Elizabeth II é uma coisa assim absurda, né? De duradoura, né? Mas acho que a primeira pista que vocês têm para responder isso é o fato de que tanto a Elizabeth II quanto a Rainha Vitória da Inglaterra também, que foi contemporânea do Dom Pedro II, e o próprio Dom Pedro II eram monarcas parlamentaristas, ou seja, eles não governavam. Né? Eles não governavam, eles apenas eram chefe de Estado. Então, todas as situações contraditórias, de temas problemáticos, não ia para a figura dos monarcas, ficavam entre os políticos. Isso ajuda a gente a entender por que geralmente, né, essas monarquias parlamentares são mais duradouras. Lembremos que o Pedro I, o pai do Dom Pedro II, ele teve um governo todo instável porque ele queria viver se metendo na vida política brasileira através do poder moderador. Enfim, resumindo, né? Se a gente tem um governo tão longevo que nem o Dom Pedro II, é porque ele não era governo, né? Ele era o representante do Estado Nacional, mas não o governo. A Lorena pergunta ali, né? Teremos uma aula hoje só? Sim, hoje teremos uma aula e na sexta-feira teremos 3 aulas, né? Eu questionei que eu acho que isso não é muito bom para mim, né? Mas enfim, daí colocaram lá um intervalo no meio e tal, e qualquer coisa eu aviso vocês, mas sexta-feira estamos de volta aí com 3 aulas para compor as nossas 4 aulas semanais, como sempre. Muito bem, vamos então aí para essa charge. Essa charge ela já é muito explicativa de tudo, né? Ela é muito explicativa de tudo. Anteciparam a maioridade do Pedro II para que ele pudesse assumir o trono do Brasil aos quase 15 anos. Os apoiadores disso chamaram de Clube da Maioridade, os críticos disso chamaram de golpe da maioridade. Claro, né? Veio aquela discussão, foi golpe ou foi clube? Foi golpe ou foi clube? Então, né, o golpe da maioridade para os críticos em relação a essa antecipação da maioridade de Pedro II. E o que motivou essa decisão dos políticos em antecipar a maioridade? O período regencial, o período entre o primeiro e o segundo reinado, foi um período muito instável, com revoltas separatistas, revoltas sociais. Então, muitos políticos entenderam que uma das formas de garantir a estabilidade do governo era você ter um chefe de Estado que fosse inquestionável, né, porque não pudesse ser questionado. E o Pedro II era o herdeiro da coroa, então isso garantia uma certa estabilidade para a nação e, por conseguinte, para o governo, né, principalmente o governo que estava preocupado, né, com as revoltas separatistas, os políticos mais ligados ao eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas.
organização, esse golpe da maioridade, essa antecipação, não foi algo assim que foi, né, admirado por todos, né? Muita gente criticou. E o engraçado é o jeito que se criticam essas coisas naquela época. Hoje a gente tem musiquinha, tem meme, tem videozinho do YouTube, né? A gente zoa a política de várias maneiras. Naquela época, eram os versinhos, né? Os versinhos eram uma forma de você se manifestar politicamente. E tinha gente, né, que apoiou a vinda do Dom Pedro II, né, que ele fosse saudado como novo imperador. Dizia assim o versinho: queremos Pedro II, o povo dispensa a lei e viva a maioridade. Outros, no entanto, né, eles eram assim um pouco mais críticos, né? Falavam, né, do Pedro II e reclamavam, né, que era: por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente, não há de ser boa coisa governando com a mesma gente. Ô, senhor, você é poeta? Não, não sou. Isso aqui é tudo copiado da história, da época em que o pessoal fazia isso. Mas eu vou aqui recitar um poema para vocês da minha lavra, daqueles que eu fiz. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, é zoeira. O segundo reinado, o João ali, né, perguntou, né, ele durou de 1840 a 1889. Tem quase 50 anos. Mas já vou avisando aí, pessoal, não mandava nada, né? Tem muito monarquista empolgadão, né, com a monarquia do Brasil, porque daí seria um bom governo. Governo coisa nenhuma, governo coisa nenhuma. Ele só representa a nação, não decide, né? Ou seja, ia ser lá a turma do Rodrigo Maia, do Arthur Lira ou do Baleia Rossi no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, que ia continuar decidindo os rumos desse país. Então, mais importante até do que a gente escolher presidente é ver quem que a gente escolhe de deputado federal, porque esses caras, no final das contas, é que decidem muita coisa do futuro do Brasil. Então, colocar Pedro, só se fosse num regime absolutista, né? Aliás, né, não dá para dar muita ideia, porque já aparecem os malucos por aí, né? Continuando, pessoal. Não pode zoar a política, senão se leva a processo. Cara, inacreditável, gente. Agora que o João Gabriel citou isso, inacreditável. Onde que foi essa porcaria? Onde que aconteceu? Eu já vou me lembrar o país que isso aconteceu. A mulher criticou, o cara criticou o governo, a mulher, ela criticou o governo nos twitters, no tweet, né? Foi lá no Twitter, uma crítica, né? Não na tweet, no tweet, fez uma crítica ao governo e ela pegou 40 anos de prisão. 40 anos. Assim, ela nem montou o meme, nem montou o post, ela só compartilhou. E por ter compartilhado 4 vezes, ela pegou 10 anos, né, por cada... Assim, você não pode, por exemplo, publicar, né, um desenho, uma charge, em que você sugere o assassinato do governante. Mas xingá-lo, criticá-lo, dizer, pô, esse governo, não sei o quê, pô, pelo amor de Deus, né, isso aí tem muito mais a ver com a tua liberdade de expressão, né, de uma insatisfação com o governo, de uma convocação, de uma manifestação, do que você tramando o assassinato de alguém, né? Então, o que ela fez foi organizar uma manifestação e republicou um Twitter. Pronto, né? Foi o tweet que ela republicou foi o suficiente para cada retuitada 10 anos, né, de prisão. Então, eu vou me lembrar daqui a pouco onde que aconteceu essa treta aí, é inacreditável. E assim, ela tem 70 anos. 70 anos. Então, ela vai terminar a pena dela com 110 anos. Ou seja, né, é uma prisão perpétua, praticamente, o que ela ganhou. Bom, seguindo adiante, pessoal. Quando nós falamos, portanto, do Pedro II, e como o governo Pedro II já está há algum tempo longe da gente, dá para criticar à vontade, porque eu acho, né, que ela não eu acho que o governo da monarquia não vai nos processar. Ela foi condenada a 80, mas por ser mais velha, reduziu a metade.
E assim, não é no Brasil, Janaína, porque no Brasil ainda tem alguma questão sobre a questão da idade. Ela foi condenada, não me lembro qual que é o país agora, daqui a pouco aparece na minha cabeça. Pois é, na verdade não é que está contra o povo, ele representa grupos políticos, né, que têm seus próprios interesses, suas próprias agendas. É por isso que eu acho absurdo quando alguém escolhe um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, um presidente, sem avaliar se aquela coisa representa os seus interesses. Ah, não, eu sou um cara que tem interesse nisso, naquilo, naquilo, então eu vou escolher um cara que vai representar meus interesses. Não gosto, mas faz todo sentido. Agora, quando você não tem nenhuma afinidade com aquela besta, e você escolhe aquele infeliz, e aí você fica depois, puxa, mas ele não representa o povo. Mas claro que não representa. Estava tudo lá, estava tudo escrito, você que não percebeu, né? Então, é bem isso mesmo. Todos os governos são representados por pessoas que têm seus interesses. Se você vota num cara que não representa os seus interesses, a sua agenda, aquilo que você acredita, é bem complicado de a gente conseguir um governo, né, que represente a diversidade, os interesses, né, democráticos e tal. Isso é o normal, né? E, assim, a outra opção é pior, tá? A outra opção é pior, né? Um tirano, um Darth Vader, né? É bem pior, vai por mim. Bom, pelo menos é o que diz a história, né? Todas as vezes que optaram por governos tirânicos, eles conseguiram ser piores. Bom, a história do Brasil, portanto, agora é permitida para menores de 18 anos, né? O Pedro II assume aos quase 15 anos o governo brasileiro. Essa charge representa o segredo da estabilidade política do segundo reinado. Havia dois grandes políticos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. O conservador e o liberal, eles representavam mais ou menos os mesmos interesses. Eram comerciantes, fazendeiros. Os comerciantes interessados na manutenção da abertura dos portos. Os fazendeiros, né, aliás, né, comerciante queria a abertura dos portos, porque ele sabia que não tinha um mercado interno para poder vender os seus produtos. Então ele resolve vender para o exterior, ele precisa vender para o exterior. Os fazendeiros, que precisam da mão de obra escrava para continuar produzindo, precisam da continuidade da escravidão. Então, esse binômio comerciantes e fazendeiros, aliados entre si, mantinham o governo Pedro II no alto, mantinham ele, né, como o governo do Brasil. Por quê? Porque o Pedro II também não se envolvia em tentar impedir a livre circulação das mercadorias pelos portos brasileiros e também não interferia na questão da escravidão. Foi a filha do Pedro II, a princesa Isabel, que em 1888 vai decretar a Lei Áurea, a lei de 13 de maio de 1888. Não estou dizendo que foi ela que começou isso. O movimento abolicionista no Brasil já era relativamente antigo. Já tinha desde o final do século XVIII. Mas o fato de você ter a herdeira do trono envolvida com esse tema, claro, deu uma força e tanto. Mas isso não salvou a monarquia. Menos de um ano e meio depois, ou um ano e meio depois, a República é proclamada no Brasil. Ou seja, não houve, portanto, né, aquela coisa, nossa, Isabel, que aboliu a escravidão, ela é agora, né, uma grande governante, vamos mantê-la. Não. Aquele mesmo grupo de safado, de escravocrata e de latifundiário, e não estou falando do latifundiário que compra a própria terra para produzir, estou falando de latifundiários que se aproveitaram de uma série de permissões que o governo brasileiro na época deu para concentrar o latifúndio no Brasil, entre essas regras, a Lei de Terras de 1850, que considerou toda a terra sem dono, terra do Estado. E quando a terra vira do Estado, significa que ela fica sem dono, e dá-lhe fazendeiro cercar e concentrar esses latifúndios. Portanto, a história do segundo reinado, ela é, na verdade, uma história de uma elite que conseguiu conchavar no poder e que era representada por esses dois partidos. Então, o Partido Liberal e Partido Conservador não eram muito diferentes entre eles. Dizia-se na época a seguinte frase: liberal é conservador, conservador é liberal. Nada mais liberal do que um conservador no poder, nada mais conservador
que um liberal na oposição. O que essa frase complicada quer dizer? Que os dois partidos são farinha do mesmo saco. O Enzo perguntou, né, sobre os maçons. Bom, a maçonaria na Europa e a maçonaria no Brasil, elas acabam tendo posições políticas curiosas, né? Posições políticas curiosas. Ser maçom aqui no Brasil era um status entre os ricos. Tá? No segundo reinado, você poder participar da maçonaria, de uma loja maçônica, era você fazer parte, portanto, de um mesmo círculo, né, de uma elite, que, é claro, né, era representada no poder. Então, sim, Enzo, tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador estava lotado de maçons. Inclusive, a coisa era tão doida aqui no Brasil que até alguns padres, alguns membros do alto clero do Brasil eram maçons também, embora nós saibamos das restrições, né, para religiosos serem maçons, mas aqui no Brasil tinha. Lá na Europa, e aí a importância, né, de quando a gente faz a leitura da maçonaria na Europa, é diferente da leitura da maçonaria no Brasil. Se aqui no Brasil a maçonaria era um grupo de cooperação política entre elites, portanto jogavam o jogo, estavam no governo, estavam no poder, lá na Europa a maçonaria era anti-absolutista. Era um movimento liberal anti-absolutista e que igreja estava de um lado, maçonaria estava do outro. Aqui as coisas se misturavam de uma forma muito assim promíscua. Então, sim, né, tinha muitos maçons aqui, mas eles não representam aquela maçonaria europeia, anti-monarquia, anticlerical que tinha lá na Europa, beleza? Só para a gente contextualizar, né? Porque senão a gente começa a achar que existe uma teoria conspiratória da maçonaria para tomar o poder no mundo, e daí a coisa perde um pouquinho a mão. Aqui era muito mais um espaço de reforço do controle político. Muito bem. O João comenta ali, né, que é igual o Partido Republicano e o Partido Democrata, não muda muita coisa, só o nome. É verdade, né? Embora muita gente, né, tenha odiado o Donald Trump do Partido Republicano e tal, e suas posturas, Partido Democrata e Partido Republicano, por mais que você admire o Biden por conta de suas posturas mais progressistas em relação ao ambiente, na política externa, esses dois partidos, eles são muito parecidos. Aliás, o Partido Democrata, ele tem um histórico de muito mais intervenções militares pelo mundo do que o Partido Republicano, né, de manter tropas no Afeganistão, tropas no Iraque, essa coisa toda. Isso é muito difícil que mude. Inclusive, as brigas comerciais contra a China deverão persistir também. Beleza? O Enzo comentou ali, não pode, mas tem, né? Tem bastante. E isso é muito comum no Brasil, né? O que ele está comentando? De religiosos, né? De membros da Igreja Católica que ingressam na maçonaria. O código, né, canônico, o catecismo, diz que não pode. Mas, enfim, acontece. Até porque a maçonaria não exclui, né? Se você é católico, se é evangélico, se é espírita, a maçonaria ela não tem restrição quanto a isso. Ela só diz que você tem que acreditar em Deus, né? Para você poder ingressar nela. Então, o João comentou aí, né, do Obama e sua política externa, né, contra o Oriente Médio. Sim, o Partido Democrata, inclusive, tem um histórico maior. É bem provável que o Obama tenha tido posições muito mais daquele papo de vamos levar a democracia para essas nações e tal, e para isso vamos levar a democracia através de um míssil. Isso, o Obama, que é uma pessoa, assim, que, dentre os presidentes, é muito admirado na história americana. O que a gente não pode é cair na armadilha de achar que ele é radicalmente diferente do Partido Republicano no quesito política externa. No quesito política externa, os Estados Unidos, apesar de republicanos e democratas se alternarem no poder, é uma regularidade incrível. Voltando aqui à nossa aula, essa charge aí do Ângelo D'Agostini representa, né, esse equilíbrio entre partido liberal e partido conservador. E isso cai bastante nas nossas provas de vestibular aqui na Universidade Federal do Paraná. A ordem era mantida através de um acordo das elites, né? Elites agrárias, elites urbanas, que se associavam para governar o Brasil e ajudavam a manter o Pedro II no poder. Quanto à nossa política externa, né? Política interna, uma aliança entre liberais e conservadores
para manter o latifúndio e manter o comércio aberto. Isso dialoga muito com aquele sociólogo chamado... nossa, fugiu o nome do cara, que escreveu lá, o Gessé Souza, que escreveu As Elites do Atraso. E ele conta, através da história do Brasil, como que em vários períodos da história, interesses de grupos de elites se juntaram, eles dialogaram, chegaram a um consenso e governaram juntos. Quando nós analisamos, né, a política do chamado Centrão no Congresso Nacional, a gente percebe, né, esse continuismo. Pois é, se a política interna era marcada por essa aliança entre liberais e conservadores para manter, né, a estrutura socioeconômica do país, uma economia agrária exportadora, latifundiária, escravista, na política externa a coisa foi mais emocionante, né? Na política externa as emoções foram diferentes. Nós tínhamos dois grandes temas da nossa política externa. Primeiro grande tema, a pressão inglesa para acabar com a escravidão no Brasil. Esse é o primeiro grande tema da nossa política externa. O segundo tema da nossa política externa, as fronteiras com os nossos vizinhos. Porque assim, né? Portugal tinha acordos com a Espanha. Quando o Brasil se emancipou, o Brasil teve que refazer os acordos com agora independentes países da América Espanhola, com o Paraguai, Argentina, com o Uruguai. Então tinha um monte de pendência de fronteira para resolver. E essas resoluções, elas começaram no segundo reinado e foram até o início da República no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, no início da República no Brasil ainda estavam resolvendo a questão da fronteira interna aqui do Paraná, da questão de Palmas, que era um litígio que o Brasil tinha com a Argentina. Então, essa situação, né, essa pendência, é porque Portugal e Espanha não optavam mais nada, então todos os acordos que eles tinham feito tinham que agora ser substituídos pelo acordo entre Brasil e o país vizinho. Então, a questão das fronteiras, o nosso segundo tema. Vamos começar falando aí dessa questão da Inglaterra, a escravidão e o Brasil, que tem a ver com esse desenho que está aqui atrás para vocês, né? Que é o embaixador da Inglaterra, William Christie. Ele está em cima de um barril de pólvora e ele tem uma bomba na mão e está todo mundo olhando ao redor, né? Uma das características das charges, dos desenhos do século XIX e até o início do século XX, são as metáforas, são as analogias. É óbvio que isso daí não aconteceu de verdade, o cara com uma bomba em cima de um barril de pólvora. Mas qual é a mensagem? Que o embaixador estava com uma bomba na mão e que ninguém fez nada para evitar e que só poderia ter causado, né, uma situação extrema, como foi a situação Brasil e Inglaterra no século XIX. Antes de eu falar da questão Christie, que é o que aparece aqui, o João comenta ali, né, falando dos presidentes dos Estados Unidos, a história que o Dom Pedro II quase disputou para presidente nos Estados Unidos. Quase não, né? Foi até votado. Ele não se candidatou oficialmente, mas o Pedro II, ele visitou os Estados Unidos durante o século XIX, né? Durante o reinado dele, ele chegou a visitar os Estados Unidos. E ele chegou a fazer aulas magnas em escolas. Então, ele falava inglês, né? Então ele dava aulas, né? Essas aulas inaugurais, né? Então ele foi uma pessoa muito benquista nos Estados Unidos. Isso fazia muito parte do serviço do imperador, né? Se mostrar para o mundo, representar o Brasil. Então isso ele fez muito bem. E ele, então, ele era conhecido, né? De uma costa a outra dos Estados Unidos. Chegou a visitar memoriais, foi, né, a museus. Então ele era um cara assim muito erudito, né? Tinha muito diálogo, né? Conseguia visitar os países e ele fez fama lá nos Estados Unidos, né? A ponto de alguns assim, né, quererem ele para presidente dos Estados Unidos. Não foi uma candidatura oficial, né? Mas houve assim uma manifestação do povo. Mas, enfim, tem assim uma coisa meio de, eu estou indignado com o meu governo, vou escolher um outro aqui para me governar. Então era muito mais assim, né, uma postura até de revolta contra o atual governo dos Estados Unidos naquele momento, do que propriamente uma admiração, né, e querer mesmo que o Pedro II fosse governante deles, né? Então era muito mais nesse sentido assim. Enfim, eu sempre me lembro aqui
no Brasil, nos anos 90, quando lançaram a candidatura do Macaco Simão. E como eram papeizinhos, né, que você escrevia o nome do candidato a deputado federal que você queria, em São Paulo elegeram, né, o Macaco Simão do zoológico. E aí ficou, né? E aí ficou. Até que o engraçadinho resolveu colocar o nome oficial dele de Macaco Simão, esperando ser eleito. O povo percebeu e trocou o eleito também, trocou o bicho do zoológico. Essa admiração que tem pelo Pedro II, ela é muito famosa no mundo inteiro. Na Inglaterra, ele está citando aí, inclusive, né, o lance do telefônico, o Grandel. Teve também amizade com o Victor Hugo em Paris. Então, isso não, ele foi ao Egito, ganhou múmia. Então, tudo isso tem muito a ver, né, com essa política externa do Pedro II. Mas veja, ele não está decidindo coisas de governo, né? Ele está representando a nação. Isso é um detalhe interessante, né? Inclusive as múmias que o Pedro II ganhou no segundo reinado foram queimadas, né, no incêndio do Museu Nacional, o ano retrasado, eu acho. Seguindo adiante. Então tá aí, né? William Christie. William Christie, 2018, diz o João, muito obrigado, valeu. Aqui tem o William Christie. O William Christie, ele é embaixador da Inglaterra no Brasil. E o William Christie não perdia uma oportunidade para dar uma pressão no governo brasileiro. Então, qualquer coisinha, qualquer treta, o William Christie se envolvia. Teve uma situação de mineradores, né, ingleses numa mineração em Minas Gerais, e esses mineradores eles eram protestantes. E o governo brasileiro, né, tinha como religião oficial a católica. Então, vira e mexe dava confusão, porque diziam que os protestantes estavam tentando converter, né, fazer cultos abertos, e assim. O protestantismo ele era permitido no Brasil em cultos domésticos, ou seja, você já é protestante, você já é anglicano, presbiteriano, continue, mas na sua casa. Você não vai abrir um templo, né, aberto ao público para ficar convertendo, ficar evangelizando pessoas para a sua igreja. Então, isso era proibido. Então, já tinha confusões assim. Aí a coisa vai mais além, quando 3 oficiais da Marinha Britânica, eles são presos no Rio de Janeiro, estavam bêbados, um policial prendeu os 3, estavam os 3 caindo de bêbados, não foi difícil, e isso, portanto, foi mais uma confusão entre Brasil e Inglaterra. E o outro episódio foi o naufrágio de uma embarcação inglesa na Costa Gaúcha. A embarcação chamava-se Príncipe de Gales. O que aconteceu? Piratas atacaram a embarcação na costa brasileira, roubaram a carga, mataram a tripulação e naufragaram a embarcação, afundaram o navio. A polícia brasileira fez a investigação do que aconteceu e disse o seguinte, que a embarcação teve um acidente, naufragou sozinha, a carga foi parar no mar e se perdeu, ou a galera levou quando parou na praia. Ou seja, quando as investigações inglesas foram feitas e encontraram a embarcação, descobriram que não foi um acidente e que foi sim um ataque pirata. E isso causou mais ainda um estremecimento entre as relações Brasil e Inglaterra, que já vinham agravadas por conta da pressão para a abolição da escravidão. Muita gente comenta, né, o porquê desse interesse da Inglaterra em acabar com a escravidão no Brasil. Bom, esse interesse é um interesse capitalista e também uma questão humanitária. Havia na Inglaterra, dentro do parlamento, políticos pensando o capitalismo, ou seja, se eu quero expandir o capitalismo, eu preciso que a mão de obra esteja disponível. Mão de obra disponível significa mão de obra assalariada. E mais, né, o assalariado ele se torna consumidor. Então, é isso que garante, portanto, né, uma regularidade dessas práticas. Outra coisa é que havia também, né, movimentos humanitários na Inglaterra, são pioneiros, que lutavam pela emancipação dos escravos mesmo. Então, tinha os dois, né? Vai depender muito de qual político inglês, de qual grupo que está falando, mas você não pode dizer que não havia um movimento humanitário na Inglaterra. Essa pressão interna da Inglaterra, do governo inglês para cima do Brasil, ela já vinha há muito tempo, desde os tempos da vinda da família real ao Brasil. Em 1830, a Inglaterra pressionou Pedro I e ele aboliu o tráfico. Então, oficialmente, a gente não podia ter mais tráfico de escravos desde 1830. Só que a lei foi uma lei que foi chamada de Lei para Inglês Ver,
Porque, na prática, ninguém fiscalizava, então a quantidade de escravos que vinha para o Brasil era enorme. A Inglaterra resolveu, então, fazer uma lei internacional, chamada Bill Aberdeen. A lei do Bill Aberdeen, ela estabelecia o seguinte, que qualquer embarcação traficando escravos em águas internacionais, a Inglaterra perseguiria a embarcação, devolveria as pessoas à África, aprisionaria os tripulantes e os julgaria conforme as leis inglesas. Inclusive, o João comentou aí, né, o episódio que ocorreu aqui no litoral do Paraná, que é o episódio Cormorã. O episódio Cormorã foi uma embarcação inglesa que perseguiu 2 embarcações que traficavam escravos, só que elas não ficaram só em águas internacionais, não. As embarcações entraram no território, né, brasileiro, entraram na Baía de Paranaguá, a embarcação inglesa foi atrás, o forte da Ilha do Mel disparou tiros de advertência, graças a Deus não acertou nenhum, porque a Inglaterra ia reagir com certeza disso. Mesmo assim, a embarcação inglesa rebocou as 2 outras embarcações para mar aberto. Então, o episódio Cormorã já era um sinal, né, que a coisa podia dar muito errada com esse negócio da proibição do tráfico oficial, mas na prática o governo brasileiro continuava. O episódio, portanto, né, ele vai se acelerando, né, a tensão vai aumentando, e esse embaixador da Inglaterra não fez nada para ajudar. Em 1863, o governo inglês aprisionou uma embarcação brasileira lá na Inglaterra, exigindo uma indenização por conta do naufrágio da embarcação Príncipe de Gales aqui no Brasil. O governo brasileiro pagou a indenização, mas exigiu uma arbitragem internacional. O rei da Bélgica, Leopoldo II, ele deu ganho de causa para o Brasil, e a Inglaterra não pediu desculpas para a gente, e aí o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra em 1864. Esse rompimento das relações diplomáticas durou aí uns 3 anos. Assim que a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, começou, a Inglaterra voltou a fazer amizade com a gente, pediram desculpas oficiais ao governo brasileiro por conta do ocorrido naquela época da questão Christie, trocaram o embaixador da Inglaterra no Brasil, veio para cá o Sir Edward Thornton, né, para representar os interesses ingleses, e esse episódio da questão Christie, ele vai servir de emenda para o outro tema da política externa que eu comentei com vocês. Você se lembra? Vamos ver como é que está a tua memória. Eu disse que tem 2 grandes temas da nossa política externa. O primeiro é a questão do tráfico de escravos. Você lembra qual que é o segundo? Vamos lá? Tenta puxar pela memória. Qual que é o segundo tema da nossa política externa? A questão das fronteiras com os vizinhos, né? Isso mesmo, Enzo, a questão das fronteiras com os vizinhos. E como é que esse assunto emenda no outro? Você já deve ter ouvido falar de alguém, né? De mim, com certeza não foi, porque eu não ensino mais assim, né? Eu só falo disso quando é para criticar. De que a Guerra do Paraguai teria começado porque o Paraguai, ameaçador, queria invadir os territórios vizinhos e tomar conta de tudo. Bom, que ele atacou, mas que ele não era tão poderoso assim. E que isso ainda seria explicado de uma maneira fantasiosa, que é a seguinte: olha a criatividade, que a Inglaterra, preocupada com o exemplo de desenvolvimento paraguaio, teria mandado o Brasil destruir o Paraguai. Essa versão é uma versão falsa. Nossa, isso aí não tem embasamento científico. Mas ela foi muito popular, né? Foi um historiador argentino chamado León Pomer que sugeriu isso. Ele não afirmou, tá? Ele sugeriu. E depois um jornalista uruguaio que publicou afirmando. E aí a coisa perdeu o controle, né? Por isso que eu sou muito, assim, reticente, eu sou muito resistente quando uma pessoa resolve escrever sobre história e não tem alguma formação em história. Não precisa ser formado em história, mas alguma formação que o aproxime da metodologia da história. Por quê? Porque o cara vai escrever sobre história e só faz besteira daí. O jornalista Julio José Chiavenato publicou um livro chamado O Genocídio Americano, em que ele afirmava com todas as letras que a Inglaterra
estava interessada na destruição do Paraguai, por isso mandou o Brasil fazer isso. Por que isso já fica errado já de saída? Porque na época que começou a Guerra do Paraguai, Brasil e Inglaterra estavam de relações diplomáticas rompidas por causa da situação do William Christie, que está aí atrás. Ele tinha provocado o rompimento das relações diplomáticas em 63. A Guerra do Paraguai, as tensões começam em 64. E somente em 65 é que a Inglaterra pede desculpas para o governo brasileiro, quando a Guerra do Paraguai já estava andando. Inclusive, o próprio Pedro II, o imperador, não estava nem no Rio de Janeiro. Quando o embaixador da Inglaterra veio para pedir desculpas ao governo brasileiro, o embaixador teve que ir até a fronteira do Rio Grande do Sul, lá, encontrar o imperador Dom Pedro II e pedir, né, desculpas oficiais ao governo brasileiro lá, porque ele já não estava no Rio de Janeiro. Então, a Guerra do Paraguai, ela é motivada por uma questão de fronteira. Fronteira. E não é uma questão de fronteira Brasil-Argentina. É uma questão de fronteira Brasil-Paraguai. Como assim? Qual a importância disso? Por causa dos rios. Os rios da Bacia Platina, né? O Paraguai, ele é uma nação, né, que não tem saída para o mar. Eu vou colocar aqui um mapa para vocês, e isso já vai responder a pergunta do João aí. Né, você olha aqui no mapa, você vê que o Paraguai, ele é uma nação interna, uma nação fechada, né? Aliás, aqui na América do Sul é a Bolívia e o Paraguai. E para sair para o mar, né, para conseguir acessar, né, o mar, o Paraguai teria que fazer o seguinte percurso, olha só, tem que pegar o rio Paraguai, que é esse aqui, que passa no meio do Paraguai, e esse rio Paraguai, que vai chamar-se Rio Paraná, vai passar no meio do território argentino, e assim vai chegar ao estuário do Prata, vai chegar ao Oceano Atlântico. Essa era a ideia, portanto, do Paraguai. Então, o Paraguai, ele faz uma ofensiva espetacular. Ele conquista vários territórios. Essa linha pontilhada vermelha que eu estou seguindo aqui pelo mouse, ó, essa linha pontilhada vermelha, eram as pretensões paraguaias na época. Ou seja, o Paraguai queria conquistar o rio Paraguai mais ao norte e também mais ao sul em território argentino. Então, qual foi a estratégia paraguaia? Ele avança sobre esses territórios e aí vai querer negociar depois que, para sair desses territórios, Argentina e Brasil vão ter que permitir a navegação paraguaia aí, para desafogar, portanto, né, o comércio interno do Paraguai. E o discurso do governante paraguaio é de que isso aí estava, né, impedindo o desenvolvimento pleno do Paraguai. Vamos lembrar que o Solano Lopes, o governante paraguaio, era muito garganta também, né? Era muito bocudo, falando de um grande Paraguai. A intenção dele era atacar e chamar depois para negociar, para ir retirando, devolvendo os territórios em troca dos direitos de navegação. O Brasil e a Argentina, é claro que não gostaram nem um pouco dessa intervenção, né, do Paraguai na região. Afinal, tanto a Argentina quanto o Brasil foram atacados por conta disso. E o governo paraguaio pensava, eles vão querer negociar comigo. Nada, nada. Brasil e Argentina se aliam. O governo paraguaio vivia se intrometendo na política interna do Uruguai também, o que o Brasil não gostou nem um pouco. Quando o Paraguai tentou se ofertar como árbitro de disputas internas no Uruguai, aí o Brasil se queimou de vez e declarou guerra ao Paraguai. A declaração de guerra do Brasil ao Paraguai é uma declaração indireta, quando o Brasil diz, na política interna uruguaia vocês não se metem. Aí o Paraguai se mobilizou e atacou os países vizinhos. O Paraguai, inclusive, tentou fazer um acordo com a Bolívia, que também não tinha saída para o mar. E o que o governo paraguaio ofereceu? Olha, Bolívia, eu vou aqui atacar a Argentina e Brasil, você me ajuda, que daí quando a gente conquistar os rios, vocês podem daí exportar suas mercadorias através do território paraguaio também. Quando a Bolívia estava de conversinha com o Paraguai, o Brasil fez uma interrupção dessas negociações, ofertando para a Bolívia o seguinte, olha, a gente dá para vocês o Acre,
a gente constrói uma ferrovia, a ferrovia Madeira-Mamoré, e vocês escoam a produção de vocês através do rio Amazonas, que tal? E o governo boliviano topou, achou mais seguro ter um acordo com o Brasil do que ter um acordo, né, militar com o Paraguai. Claro que essa ferrovia, a Madeira-Mamoré, levou um tempão para ser construída, né, uma outra história, né, que depois vai fazer com que o Brasil compre de volta o Acre da Bolívia, mas aí o Paraguai ficou isolado. E aí as pessoas dizem, ficou isolado, mas levou quase 6 anos para derrotar o Paraguai. Imagina um território desconhecido que era esse. Um território inóspito, úmido, frio, de dificuldade de progressão. Por isso, uma guerra nessa situação não era o que estava fazendo a diferença, não era o número de aliados, né, contra o Paraguai, mas eram as situações inóspitas da região, as situações difíceis da região. Até que o governo brasileiro, né, conseguiu mandar a sua marinha em direção ao Paraguai, as vitórias do almirante Tamandaré e as forças terrestres que foram margeando o rio Paraná até chegar a Assunção, que são as tropas comandadas, né, pelo Duque de Caxias, quando entram em território paraguaio, numa sequência de vitórias conhecida como a Dezembrada, o exército brasileiro conseguiu finalmente chegar em Assunção e derrotam, portanto, né, o Paraguai em combate. Algumas batalhas, né, da Guerra do Paraguai, elas são famosas do nosso imaginário. O Enzo lembrou aí da Batalha do Riachuelo, né, do Riacho, né, que é um pequeno riacho, então, Riachuelo, que tem nome de rua, que tem nome de loja e tal. Mas temos também a Batalha do Avaí, que nomeia o time de Santa Catarina. Temos também a Batalha, né, do Tuiuti, que é nome de universidade, que aconteceu no dia 24 de maio, que é a analogia com a rua 24 de maio. Temos a Rua Voluntários da Pátria, em alusão, né, aos que foram para a Guerra do Paraguai, e temos também a Praça Osório, que é um dos comandantes, um dos generais comandantes na Guerra da Tríplice Aliança, que também é do contexto. E é claro, né, não podemos deixar de citar, provavelmente, uma que faz parte do imaginário infantil de muitos de vocês. Lembram daquela cantiga, fui buscar água, né, fui no Tororó buscar água, e água não achei. Encontrei linda morena, com quem meu coração deixei. Do Itororó, esse riacho do Tororó, é a Batalha do Itororó, que ocorreu também durante a Guerra do Paraguai. Enfim, né? Qualquer hora, quando a pandemia passar, a gente faz uma aula prática pelas ruas, pelos logradouros de Curitiba, e vamos contando a história do nosso país através desses espaços. Seguindo adiante, pessoal. Aí o Pedro II, né, trajado como voluntário da Guerra da Tríplice Aliança, né, um dos episódios aí das fotografias, né, que não são poucas, né, o Segundo Reinado tem muita fotografia para poder contar a história. Na guerra também houve o acordo para que escravos lutassem a favor do Brasil em troca da liberdade, isso não foi totalmente cumprido depois pelo governo brasileiro. Aí a Batalha do Avaí, né, talvez uma das batalhas mais famosas da guerra, né, tem aí a figura do Pedro Américo. O Pedro Américo, ele se colocou nesse quadro, né, ele aparece ali embaixo do soldado com o sabre, né, tem um soldado com o sabre bem aqui, ó, quando você for lá no Rio de Janeiro e olhar esse quadro ao vivo, lá no Museu Nacional de Belas Artes, tem lá, portanto, né, esse cara aqui. Embaixo dele tem o Soldado 33, que é o Pedro Américo, que aparece aqui do lado, né, a imagem dele. Pedro Américo pintou isso daí, né, um pouquinho depois da Guerra do Paraguai terminar. E temos aí a Batalha do Campo Grande, também pintada pelo Pedro Américo. A gente tem o Victor Meirelles, outro pintor de história, com o combate naval do Riachuelo, que foi o Enzo que citou aí agora há pouco. E aí tem um detalhe curioso nesse quadro, tá? Essa é a segunda versão. Na primeira versão aparecia um monte de paraguaio morto, afogado. Nesse aí aparece, né, os paraguaios sobrevivendo, indo até a margem. Aí uma das fotos, né, que é o massacre final da guerra no Cerro Corá, foi em Cerro Corá, inclusive, que o próprio Solano Lopes foi morto pelo Exército Brasileiro. Beleza? Bom, para encerrar aí a nossa aula, tem uma questãozinha sobre a construção da identidade nacional brasileira.
No período posterior à independência, houve um esforço entre os intelectuais do Império em definir uma identidade nacional para o Brasil. Enquanto o historiador Varhagen afirmava que para os índios, povos da infância não há história, há só etnografia, escritores como José de Alencar e Gonçalves Dias retrataram os indígenas do movimento indianista romântico em obras como Iracema e O Guarani. Letra A, Varhagen. Varhagen é historiador. Então, para ele, índio não tem história. Por quê? Porque os métodos de história na época definiam que apenas povos com escrita e governos que pudessem escrever poderiam ser, né, alvo do estudo histórico. Então, basicamente, né, se tivesse assim um cronista a bordo lá da embarcação com Pedro Álvares Cabral que escreveu, o texto dele não valia, porque ele não era um funcionário oficial do governo. Por isso que valia o Diário do Capitão, vale a Carta de Pero Vaz de Caminha, ou seja, os relatos que eram considerados como de povos com história eram aqueles que tinham um governo escrevendo essa história, escrevendo, né, esses fragmentos, esses registros. Então, para o Varhagen, historiador, né, Adolfo Varhagen, que era historiador do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, ele não tinha como contar a história dos índios, porque os índios não tinham fontes primárias, né? Os índios não escreviam, só tinha outras pessoas que escreviam sobre os índios. Hoje, a gente já superou essa situação. Nós conseguimos contar a história dos índios através de outros métodos, através de cronistas, de relatos indiretos e através também de história do presente. São outros métodos, mas na época, no século XIX, só fontes escritas primárias dava para fazer isso. Então, a posição de Varhagen compreendeu que os indígenas não tinham ainda a capacidade de escrever sua própria história, por não conhecerem a escrita, enquanto os escritores indianistas procuravam fazer um levantamento histórico e etnográfico. Falso. Levantamento histórico, os autores românticos não tentaram, os autores românticos não tentaram fazer um relato etnográfico. Por que não dá para fazer o histórico? Porque não tem fonte escrita. Por que eles não faziam o etnográfico? Porque esses autores, eles eram românticos no sentido de estética, no sentido de colocar o índio ali como herói nacional. E os etnógrafos, a meta dos etnógrafos é ir numa comunidade indígena e descrever o comportamento. Então, não é história, né? História é passado. O que um etnógrafo faz, um antropólogo faz? Ele faz uma análise do presente, né? Contando como é aquele povo agora. Claro que isso também já foi superado. Hoje a gente consegue, né, aproximar essas duas ciências, mas na época do Varhagen essas coisas eram muito separadas entre si. Portanto, a letra A é falsa. B. A posição de Varhagen visava excluir os povos indígenas da identidade nacional brasileira, por considerá-los povos inferiores sem herança cultural, enquanto os indianistas os incluíram nessa identidade de forma idealizada, como heróis românticos e nobres selvagens, que encarnariam os ideais desejados para a jovem nação. Tá melhor, né? O Varhagen, ele exclui, os indianistas incluem. Essa aí ficou interessante. C. A posição dos escritores indianistas assemelhou-se à de Varhagen. É diferente. Já posso pular, né? Se assemelhou, tá errado. O texto lá, inclusive, inicial, diz que é diferente. D. A posição dos escritores indianistas concordou com a postura de Varhagen. Não concordou, é diferente. E o historiador Varhagen defendia o uso da etnografia para se conhecer a cultura indígena. Varhagen não se preocupou com etnografia, ele era historiador. Então, para ele, o que interessava era o passado. E o etnógrafo estava muito preocupado com o presente. Portanto, a resposta para essa questão ficou mesmo essa daqui, letra B, né? A posição de Varhagen excluía o indígena, porque não tem escrita, e os indianistas incluíam de forma idealizada. Assim, marcamos resposta letra B para essa questão. Essa e muitas outras questões estão lá naquele caderno de história, lá no Que Mágico, e você pode fazer o download do PDF e tem lá um bando de questões que já caíram na Federal, separadas por assunto e com um gabarito no final. Qualquer dúvida, você entra em contato, tira a dúvida com a gente fica à disposição de vocês sempre. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, Lamoncito, tchau, Emanuela. Muito obrigado, boa semana para vocês, bom estudo. Valeu, Gabriel, obrigado.